Você já imaginou como seria um lugar onde as pessoas são recebidas, acolhidas e amadas, independente de quem são ou do que fizeram? Já imaginou um lugar onde você, seus amigos e familiares podem descobrir uma vida mais equilibrada, significativa e completa? Já imaginou um lugar onde crianças crescem e se relacionam com alegria, conscientes de serem amadas e sabendo o porquê de existirem? Já imaginou uma comunidade cristã que se importa com a realidade das pessoas vulneráveis e que luta dia após dia para mostrar o reino em meio à desigualdade social? Já imaginou uma igreja que dialoga com a cultura de forma sábia, equilibrada, íntegra e relevante e que responde aos questionamentos do nosso tempo? Pessoal, é interessante quando nós trabalhamos com séries de mensagens, porque alguns assuntos eles vêm a calhar, obrigado, William, num dia onde nós de fato precisamos de uma compreensão um pouquinho mais aguçada, né? Enquanto o nosso espaço não estiver pronto, nós vamos ter uma liturgia, um culto, um encontro um pouquinho mais curto, para que a gente possa colaborar com as professoras, né? Porque se elas ficarem 1h e 20 com as crianças num ambiente que ainda não está adequado, isso vai ser bastante complicado para elas. Então, para que nós tenhamos aí uma colaboração de todos, nós fazemos um culto mais enxuto, as crianças ficam com a gente até a hora da mensagem e as crianças ficam menos tempo lá. E hoje era um dia que eu precisaria falar para vocês dessa paciência, desse cuidado, dessa compreensão dos pais na direção dos próprios filhos, porque no formato do ático, como ele acontece geralmente, você chega, a sua criança vai lá para o Kids e você consegue ficar, se a sua criança de repente não der trabalho no sentido de pedir você de novo, lá, eu quero papai, eu quero a mamãe, você consegue ficar praticamente 1h20 lá dentro do encontro, e depois você vai lá para pegar a sua criança. Aqui a gente vai ter que ter uma compreensão antes do encontro começar, durante, posteriormente, para que nós estejamos nos ajudando aí nessa jornada. Mas é interessante que hoje já estava pré-definida em nossa agenda falar sobre crianças. Exatamente hoje, nós não sabíamos, né? Há poucas semanas atrás, se nós iniciaríamos aqui hoje, se ia ser daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês. Fato é que hoje eu quero compartilhar com você sobre algo que tem a ver com as crianças, mas como o Rubem disse ali, tem a ver comigo e tem a ver com você. Você também é uma criança. Você é uma criança crescida. Uma criança de 30, 40, 60, 80 anos, mas não se engane. Você ainda é uma criança. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão hoje que tem como base o Evangelho de Marcos, e nós não temos aqui a nossa projeção, então você que tem aí o aplicativo da Bíblia no seu smartphone, acesse, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13. Você que tem a sua Bíblia aí em papel, abra, por favor, na sua versão de preferência. Eu estou usando aqui a paráfrase de Eugene Peterson, a mensagem, então é uma linguagem um pouco diferente, mas que vai ser muito útil para a nossa reflexão nessa manhã, e eu peço a Deus que Ele de fato fale conosco. Marcos capítulo 10, dos versos 13 em diante, um texto muito conhecido quando o assunto é criança. Todo mundo achou? Vamos orar antes? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. E nós estamos agora diante de uma reflexão. Essa reflexão pode ser mera informação para você, ou ela pode ser transformação. Para ela ser transformação, esse texto, essas palavras que nós leremos e conversaremos sobre, elas precisam entrar no seu coração a partir de uma ação do Espírito Santo. E nós vamos orar neste momento pedindo que Deus de fato faça algo diferente em nós nessa manhã. Vamos orar? Deus, estamos com a sua palavra aberta. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem compromisso com a sua palavra.
Sabemos, Deus, que a sua palavra é poder para transformar. Nesta manhã, Deus, nós abriremos um texto extremamente simples. Simples como as crianças. Mas, Pai, por favor, traz algo novo aqui nesta manhã. Transforma-nos nesta manhã. Enche-nos, Pai, com a sua presença. Deus, molda-nos. Pai, por favor, nos ajuda a entender aquilo que não temos entendido. E nos alinha à sua vontade nesta manhã. Por favor, Pai. Por favor. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. A série de mensagens que nós estamos chama-se Ouse Imaginar. Ouse imaginar uma igreja onde você se sinta acolhido independentemente do que você fez no passado. Independentemente do seu currículo, da sua capivara. Daquilo que você fez há 10, há 20 anos atrás, uma comunidade cristã que acolha você exatamente como você é. Ouse imaginar uma comunidade cristã onde você pudesse ter liberdade para convidar o seu amigo, a sua amiga, para participar de um encontro, de uma reflexão bíblica, e você não precisasse ficar falando assim, agora é a hora que o pastor fala do dízimo, não precisa levar não, fica em paz, fica tranquilo. Nossa, todo esse tempo de música, se você quiser pode sentar, viu? Fica em paz. Olha, o pastor demora, tem dia que ele demora mesmo, 1h30 hoje falando, né? Mas não é sempre não, viu? Geralmente é uma bênção. Ouse imaginar uma comunidade cristã onde você convida o seu amigo que odeia a igreja, que odeia o evangelho, que não gosta de pastor porque para ele pastor é bandido e é salafrário. Ouse imaginar uma comunidade cristã que você pode convidar esse amigo para ir, e ele vai se sentir à vontade lá. O pastor americano Steve Andrews, ele diz que nós temos que pensar em como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho. E eu faço uma pergunta diferente para vocês aqui nessa manhã, antes da gente ir para o texto. Como seria a igreja onde a única coisa que ofendesse as crianças fosse o evangelho? Como seria a igreja onde a única coisa que ofendesse esses pequenos que ficam indo e vindo aqui, a única coisa que os ofendesse fosse o evangelho, não fosse a cara sisuda de um diácono, né, Felipe? Não fosse a cara brava de alguém que de repente nunca teve um filho, ou que de repente há muito tempo não tem uma criança pequena em casa e já não tem paciência para lidar com as crianças. Como seria uma comunidade cristã onde a única coisa que ofendesse as crianças fosse o evangelho na linguagem delas? Como seria? Como seria um ambiente onde elas poderiam correr livremente para lá e para cá e seriam amadas por quem elas são, não por quem elas serão um dia. Porque um dia elas serão ordeiras, serão calmas, serão adultas, dentro do protocolo, mas enquanto elas não estão dentro do protocolo, já serem amadas, acolhidas e incentivadas. Esse é um assunto que, se não abala você, ele me abala muito, ele mexe muito comigo. Porque o histórico de filhos de gente compromissada com a igreja, com o evangelho, e mais ainda, o histórico de filhos de pastor, que se desconectam das igrejas, é muito grande. É altíssimo, as estatísticas são altíssimas. Por quê? Porque a igreja é tudo, menos um lugar onde elas vão, de fato, viver, onde elas vão brincar, onde elas vão aprender na linguagem delas. Geralmente não é algo tão interessante assim para as crianças. Só que nós temos que concordar que em algum momento na história, Jesus ele nos deixou nessa direção. Em algum momento da história, a igreja, e todas as igrejas, eu não estou falando aqui de uma denominação A, B ou C, ela simplesmente tomou um outro trajeto. E aí, você traz seu filho e ele está sentado aqui e você fala assim, quietinho, igreja é lugar de silêncio, ordem e decência na casa do Senhor. E belisca a criança e você fala sério com a criança e você fecha o rosto para a criança e quando ela for adulta, você quer que ela ame a igreja.
Você quer e deseja que ela siga os caminhos de Jesus. Mas quando a gente olha para a sabedoria bíblica, parece que o comportamento de Jesus era muito diferente do nosso, religiosamente falando. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Marcos capítulo 10, a partir do verso 13. A sabedoria bíblica diz assim: alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus não escondeu a irritação. Não tentem afastar essas crianças, não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Prestem atenção. Se vocês não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, nunca entrarão nele. Então, tomando as crianças nos braços, impunha as mãos sobre elas e as abençoava. Gente, algumas pessoas estão trazendo as crianças até Jesus. O texto diz aqui, na esperança que ele as abençoasse. Em outras versões, talvez na sua aí, diz na esperança de que Jesus as tocasse. Porque para um judeu, o toque era algo muito importante. Um judeu não tocaria, por exemplo, passando aqui na rua da casa dele, aí está tendo um funeral. Aí ele entra lá, aí ele não conhece bem aquela pessoa que está sendo velada ali naquele funeral, mas ele põe a mão assim sobre aquele morto. Hoje, para mim e para você, talvez isso representasse falta de higiene. Mas não seria algo completamente bizarro você colocar a mão em cima de um defunto. O judeu jamais faria isso, porque o toque para ele era algo muito importante. Então ele não tocaria um morto, ele não tocaria uma pessoa que fosse considerada depravada, imoral na época. Um judeu jamais faria isso. E essas pessoas aqui, que não têm nome, essas crianças não têm nome, essas crianças, essas pessoas que estão trazendo as crianças para Jesus, não são pessoas importantes, porque o narrador não conta o nome delas. São pessoas. São gente, como eu e você. E essas pessoas trazem as crianças até Jesus na esperança que ele as abençoasse. Agora presta atenção, gente. Não faz todo sentido isso que as pessoas estão fazendo? Jesus é uma pessoa boa, amorosa. Jesus tem compaixão. Jesus ele não julga a partir da aparência. Jesus ama e acolhe o pecador e o transforma. Faz todo sentido levar uma criança até Jesus. Faz todo sentido você encaminhar aquele barulho ali, ó, aquela baguncinha gostosa, até Jesus. Jesus, se vira, é com você agora. Faz todo sentido fazer isso. Mas algumas pessoas não gostam dessa ideia. E quem são essas pessoas? Olha só, os discípulos deram uma bronca nessa gente. Em quem? Não nas crianças, nos adultos que estavam trazendo as crianças até Jesus. Os discípulos deram uma bronca. Onde já se viu? Jesus está aqui falando de coisa séria. Jesus está aqui nos ensinando a amar a esposa, a cuidar do esposo, a entender a cultura. Jesus está falando aqui sobre como influenciar a nossa sociedade. Ele está dizendo aqui sobre questões filosóficas altas e profundas e inteligentes. E vocês estão trazendo crianças aqui até Jesus, pelo amor de Deus. Os religiosos, eles não conseguem lidar com a espontaneidade de uma criança. E a gente também não consegue. Esses religiosos aqui, eles cumprem um papel muito feio aqui nesse texto. Mas, gente, esse é o papel que eu e você cumprimos todo dia. As crianças são tão espontâneas que elas atrapalham a nossa agenda. Porque as professoras estão lá, conversando com elas, ensinando sobre Jesus, mas elas não ficam completamente quietinhas. Elas são espontâneas demais para isso. E imagina o alvoroço, gente. Imagina Jesus sentado ali, e Jesus ensinando, e as pessoas assim embevecidas com o ensino de Jesus. Jesus tem feito milagres. Jesus transformou água em vinho. Jesus multiplicou os pães, os peixes. Jesus curou paralítico, leproso. Jesus já fez coisas incríveis. E está todo mundo de olho nesse tal de Jesus, de repente.
aquele alvoroço de criança, aquele barulho, e grito, e correria. O que está acontecendo, gente? São crianças. São crianças. E os discípulos de Jesus, eles chamam a atenção e dão uma bronca nessa gente. Agora, seja honesto, honesta consigo mesmo. Você tem amigos, amigas, discípulos e discípulas de Jesus ou não, que têm filhos pequenos. Eu tenho 3 filhos pequenos. E eu sei que se você me ama profundamente, mas você odeia meus filhos, se você me ama, mas você não acolhe meus filhos, o seu amor por mim tem um valor 0. Não tem valor nenhum. No lugar onde meus filhos não são bem-vindos, eu não sou bem-vindo. E isso nos irrita muitas vezes quando o filho é nosso. Quando não é, aí nós somos daqueles que criticam também. E que falam, e que apontam o dedo. Onde já se viu essas crianças não ficarem quietas? Onde já se viu esse barulho? Onde já se viu essa correria? Mas olha que interessante a reação de Jesus. O texto diz que Jesus não escondeu a irritação. Algumas versões, indignação. Jesus ficou indignado. Olha que interessante, gente. Jesus não está indignado com o Império Romano. O Império Romano era imoral, era injusto, opressor para com os povos mais fracos. Você não vê Jesus falando em momento nenhum nos evangelhos a respeito de uma indignação contra o Império Romano. Pelo contrário, Jesus fala para os discípulos e discípulas de Jesus se submeterem a César. Mas aqui, Jesus está indignado com os seus discípulos que não entenderam nada. Que não entenderam que o ambiente onde ele está também é acolhedor para as crianças. Ouse imaginar um lugar onde as suas crianças, onde as nossas crianças, onde as crianças dos nossos amigos são bem-vindas. Esse lugar é na presença de Jesus. Jesus não esconde a irritação dele aqui. E aí olha o que ele fala. Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. Tem criança correndo, fazendo barulho. Deixe que venha, deixe que venha. Deixe que elas se aproximem de mim. Mas Jesus, elas estão gritando e a ordem e a decência estão indo para o espaço. Não tem problema, deixe que elas se aproximem. Não as impeçam de vir a mim. O meu sonho, amigos, amigas, é que essa comunidade que está nascendo, ela seja uma comunidade marcada pelo acolhimento. Isso com relação aos adultos, mas também especialmente com relação às crianças. Vocês nunca vão me ver chamando a atenção de uma criança porque ela está correndo aqui, ó, no meio do culto que seja, no meio da mensagem que seja. Porque eu prefiro que ela esteja aqui, correndo e se sentindo à vontade aqui e amando este lugar, porque este lugar é dela. Nós temos uma maneira de entender as crianças quando elas são espontâneas demais. Nós pensamos assim, não, um dia ela vai crescer, essa fase vai passar. E aí a gente começa a projetar para o futuro essa vida adulta chata, essa vida adulta sem espontaneidade. Então elas, agora elas sabem se comportar. Elas não serão o reino de Deus, elas são exatamente como elas são, espontâneas, crianças que gritam, que falam alto, que atravessam a conversa de um adulto de vez em quando. Assim, desse jeito, elas são bem-vindas na presença de Jesus. E Carlos, o que isso tem a ver com a minha semana? Eu nem filho pequeno tenho. Eu nem tenho filho pequeno. Eu nunca tive filhos. O que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem a ver com a comunidade que nós estamos construindo. Isso tem a ver com os seus amigos que têm filhos pequenos e você irá convidá-los, porque a nossa visão e a nossa luta é construir um espaço onde nossos filhos sejam, sim, bem-vindos. Não apenas cuidados. Não apenas cuidados enquanto os adultos estão na parte séria aqui.
As crianças estão lá sendo pajeadas, estão sendo entretidas, e daqui a pouquinho os adultos pegam. Enquanto isso, a coisa séria está acontecendo aqui. Não, gente, a coisa séria está lá. Tem muita coisa séria acontecendo lá. Nós temos professoras que estudam durante a semana, se dedicam e constroem todo um cenário. Quem aqui foi lá atrás hoje conhecer como ficou lá atrás? Você que não foi, depois do nosso tempo aqui, dá uma passadinha lá. E veja o investimento de tempo, de carinho, de amor na direção dessas crianças que são bem-vindas hoje na presença de Jesus. Olha que Jesus diz, prestem atenção. Prestem atenção nisso, gente. Se vocês não aceitarem, agora Jesus está falando para os adultos aqui, e a palavra de Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Mas eu não tenho filho pequeno, eu não tenho nem neto. Jesus está falando algo com você nessa manhã. Presta atenção. Se vocês não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, nunca entrarão nele. Esse nunca aqui é uma dupla negação na língua original, no grego. E essa é uma ênfase muito forte. Nunca, nunca é nunca mesmo. Não é assim, mesmo eu não sendo como criança, mesmo eu não sendo espontânea como uma criança, não, ok, Deus vai me aceitar. Não, o texto está dizendo aqui que para que nós entendamos, para que possamos entrar no reino de Deus, nós temos que ter essa simplicidade, essa espontaneidade de uma criança. O escritor Mário Quintana, ele disse sobre crianças o seguinte: crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade. Olha isso, gente. Crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade. Sabe a diferença? Se daqui a pouquinho as crianças saírem ali e você quiser brincar com elas aqui, você não vai brincar de verdade, você vai brincar de brincar. Você vai ficar um pouquinho ali brincando com as crianças, pega uma bola, e aí você fala, ufa, o tio cansou, pode continuar aí. Aí você está suado já, transpirando, e nossa, brinquei 5 minutos com essas crianças, não aguento mais. Porque você não estava brincando, você estava brincando de brincar. As crianças não, elas brincam de verdade. Elas estão ali de verdade. Não tem um outro lugar que as crianças queiram estar neste momento do que aquele lugar ali. Elas não estão pensando no almoço, elas não estão pensando nos boletos da próxima semana, elas não estão pensando, que estranha essa igreja, não tem parede, é mal organizado esse negócio aqui, não estou gostando. Elas não estão pensando em nada disso, elas simplesmente estão ali. Elas brincam de verdade. Eu quero convidar você nessa manhã a lembrar da criança que você foi. Você consegue? Você consegue lembrar da criança que você foi? Você consegue lembrar da criança com 6, 7, 8 anos que você foi um dia? Se você era toda agitada, espoleta, se você era mais quietinho, mais introvertido, mais tímido, se você amava a igreja e um ambiente comunitário cristão, ou se você não gostava muito disso, porque ali você era tolhido o tempo todo. Você consegue lembrar? E agora responda para você mesmo. Quem você é hoje? Hoje. Decepcionaria a criança que você foi um dia? Quem você é hoje decepcionaria a criança que você foi? Como que o Carlos de 7 anos olharia para este Carlos de 40 anos, o que ele diria? Que cara chato. Que cara chato. Não deixa eu fazer nada. Ou ele diria, puxa, que legal, ele tem paciência comigo. Ele me acolhe. O que será que a nossa criança diria para nós adultos? O que Jesus está fazendo aqui, amigos, amigas, é nos convidar para essa reflexão. Não é simplesmente dizer que ele acolhe as crianças, isso é verdade. Ele as acolhe do jeito que elas são e estão hoje. Não precisa nem melhorar não, daquele jeitinho ali. Mas, mais do que isso, Jesus quer que você se entenda novamente como uma criança, porque não tenha dúvida, você ainda é uma criança. Você só é um crianção, uma criançona crescida. Porque muitos dos nossos comportamentos, vira e mexe, são bem infantis, não é verdade?
Por que eles são infantis? Porque nós envelhecemos, a pele deu uma mudadinha, o cabelo caiu, embranqueceu, mas continuamos crianças. E eu quero desafiar você nessa manhã a pensar um pouquinho nesse movimento que você pode fazer de refletir a respeito do que Jesus está fazendo na sua história, para que você possa relembrar a respeito daquela criança que ficou lá atrás e se aproximar hoje da presença de Jesus com aquela mesma confiança. Veja só, essas crianças aqui, elas são levadas até Jesus e Jesus não fala, o texto não diz que essas crianças estão com vergonha. O texto não fala que essas crianças, algumas foram, mas outras que eram muito tímidas ficaram para lá. Não, parece que está todo mundo em cima de Jesus. E os discípulos de Jesus repreendem as pessoas que trouxeram as crianças. As crianças não estão nem aí para o que os discípulos estão dizendo. Nessa manhã eu quero convidar você para nós irmos até Jesus juntos. Como crianças, que não se importam com o que vão dizer por aí, que não se importam com o tempo, que não se importam muito se não temos ar-condicionado aqui ainda e está um pouquinho quente. Crianças que simplesmente vão até a presença de Jesus. Por quê? Porque crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade. Eu quero desafiar você nessa manhã a entender que Jesus está acolhendo você aqui, mas não é esse você aí maduro, esse você aí todo cascudo, esse você que quase não sorri, esse você que tem uma resposta pronta para tudo. Não. Jesus está acolhendo nesta manhã aquela criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, desprotegida, aquela criança que não sabe bem o que fazer num ambiente de insegurança. Jesus está acolhendo. Para quê? Porque foi para isso que ele nos chama a partir desse texto. Nós precisamos voltar a ser como crianças. Olha o que acontece, gente. Olha como esse texto se encerra lá no versículo 16. Então, depois que Jesus dá a bronca nas pessoas ali, nos discípulos que estavam impedindo as crianças de ficarem à vontade, então o que Jesus faz? Então, Jesus faz 3 coisas, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Jesus faz 3 coisas. Primeiro, Jesus toma as crianças nos braços. Toma as crianças nos braços. Não é político não, porque político também faz isso, né? Mas político pega uma. Tem 100, 200 crianças, ele vai lá, pega uma, tira foto, aí solta, dá aquela limpada assim na roupa, vê se ficou abarrotada e continua pedindo votos. Não, o que Jesus está fazendo é diferente. Ele está acolhendo, tomando as crianças, no plural, em seus braços. Jesus está acolhendo todas as crianças. E se você voltar lá no verso 13, a esperança das pessoas que trouxeram as crianças até Jesus é que Jesus as abençoasse, Jesus as tocasse. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele toma as crianças nos braços, aquele anjinho, aquela mais boazinha, aquela menininha perfeita e exemplar, Jesus a toma nos braços. Aquela criança terrível, que não obedece ninguém, que briga com todo mundo, que nós a chamaríamos de, puxa, que criança mal educada. Sabe o que Jesus faz? Ele a toma em seus braços. Ele toma as crianças em seus braços. Depois ele faz uma segunda coisa. Ele impõe suas mãos sobre elas. E uma terceira coisa, ele as abençoa. Jesus toma as crianças nos braços. Jesus impõe as mãos sobre elas. E Jesus as abençoa. Impor as mãos sobre alguém, nesse contexto aqui, tem um valor extremamente grande. O que Jesus está fazendo é, se além de acolher, é se identificar com essas crianças. Lembre-se, um judeu não toca em qualquer pessoa, em qualquer tipo de pessoa. Jesus, ele está tocando essas crianças. O texto não fala de quantas crianças são, poderiam ser 15. Se fossem 15 crianças, já seria um caos razoável, na verdade. Mas, de repente, eram 30. Nós não sabemos.
O ponto é que Jesus está pegando essas crianças em seus braços, está impondo as mãos sobre elas num sinal de abençoar, e Ele está capacitando essas crianças, Ele está abençoando essas crianças, Ele está legitimando essas crianças na presença do Pai. Eu gostaria que nesta manhã você pensasse em como Jesus acolhe você aqui nessa manhã. Esse é um culto bastante simbólico para nós. Se você pensar na ordem dos nossos encontros, domingo passado fizemos 1 ano de encontros públicos. Esse aqui, nós estamos na sequência. São vários encontros públicos. Esse encontro aqui, daqui a alguns anos, quando nós olharmos para trás, esse encontro vai se misturar com o segundo, com o terceiro. A gente não vai conseguir lembrar muito bem as coisas. Faz parte. Mas, nesta manhã, o Espírito Santo quer falar algo para você. Ele quer moldar o seu coração, a sua mente, a partir da história que Deus conta a nosso respeito. Na história que a nossa cultura conta a nosso respeito, as crianças são estorvo. Na história que a cultura conta a nosso respeito, as crianças elas estão numa incubadora até que elas estão crescendo e um dia chegarão lá. Na história que Jesus conta a nosso respeito, as crianças já estão na presença de Jesus, abençoadas e legitimadas para estarem ali. Como seria uma comunidade cristã onde a única coisa que ofendesse as crianças fosse o Evangelho? É sobre isso. É essa comunidade que nós queremos viver. É nessa comunidade. É essa comunidade que nós queremos construir debaixo da graça, debaixo da orientação do Espírito Santo. E o que vocês estão fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Se talvez você nem tenha filhos pequenos, ou se você já os teve e eles já foram da sua casa, estão numa outra fase. Deus nos juntou aqui para que construamos isso juntos. Deus nos juntou aqui para que construamos essa comunidade juntos, onde as crianças serão bem-vindas e farão uma bagunça santa. E nós seremos aqueles que vamos nos lembrar de que, não impeçam as crianças de se chegarem, deixem elas correrem, chorarem, gritar. Por quê? Porque elas são bem-vindas na presença de Jesus. E para que haja cura na minha e na sua história, eu quero desafiar você nesse momento a silenciar um pouquinho aí a sua alma, se acalmar um pouco. Eu quero que você, exatamente como uma criança, quero que você abra o seu coração diante de Deus. Eu quero que você diga para o Pai nesta manhã como está o seu coração e a sua mente. Não, Carlos, mas se eu disser isso vai parecer imaturo. Mas uma criança é imatura. E ela diz mesmo assim. Ela fala assim: papai, minha mamãe não deixou comer doce. Claro que não deixou, filho. É antes do almoço, ela não deixou você comer doce. Mas a criança diz isso mesmo assim, porque ela não tem maturidade para ficar racionalizando. E eu quero que você não racionalize nesse momento. Eu gostaria que você, como você está, como estiver o seu coração, a sua mente, como estiver a sua alma nesta manhã, eu gostaria que você fosse até Jesus. E você dissesse para Ele exatamente o que se passa aí dentro. E Jesus nessa manhã vai tomar você pelos braços, vai impor as mãos sobre a sua cabeça e vai abençoar você, vai acolher você. Ouse imaginar um lugar onde as crianças se sintam em casa. Ouse imaginar um lugar onde nós, crianças, nos sintamos em casa. Deus de graça, nesta manhã nós queremos, de uma forma mais espontânea,
de uma forma mais simples, menos racionalizada. Queremos que o Senhor nos tome em seus braços. Como crianças, nós queremos que o Senhor ouça as nossas falas imaturas. Como crianças, nesta manhã, nós precisamos que o Senhor nos abençoe. Abençoa nossos filhos, Pai. Abençoa, Pai, aquelas crianças que são o seu reino, imaturas, correndo, brincando, são o seu reino. Abençoa as nossas crianças, Senhor. Mas, Deus, enche-nos também dessa compreensão de que o Senhor sempre nos acolhe, apesar das nossas imaturidades, de que o Senhor sempre nos abraça, apesar das nossas imaturidades, de que o Senhor não nos priva da sua presença, mesmo nós não estando prontos. E nesta manhã, Pai, nos acolhe e nos abençoa. Nos acolhe e nos abençoa. Por amor de Jesus.